A última coisa que eu queria era que alguém assistisse um vídeo meu ou algum conteúdo meu e não levasse algo de especial. A curadoria vai ser a coisa mais importante dos próximos tempos. Até, eu juro, meu maquiador Marcos falou pra mim isso esses dias. Ele falou, Teté, a nova influenciadora, ela é galerista. E você vai estudar muita coisa que é desinteressante pra você entregar aquilo que é mais interessante. Mais interessante, total. Eu achava que o TikTok era um lugar seguro, até o momento que eu comecei a tomar muito hate. Oiê, bem-vindos a mais um episódio do Good Day Talks. E hoje a gente tá aqui com a Teté Conde. Ela descobriu no TikTok o seu superpoder: usar dados, pesquisa e opinião genuína para criar conteúdos que educam e inspiram. Não só a mim, mas todos vocês. Gente, eu sou muito fã, tá? Só queria deixar isso bem claro, que quando eu pensei em trazer a Teté, eu já falei assim, ela é uma pessoa que vai render o papo, porque sou muito interessada com o que você fala, assim, eu genuinamente paro pra ouvir. E não é com todo mundo que eu faço isso na internet, não. E ela não segue tendências, ela destrincha, desafia o marketing tradicional e prova que a autenticidade é o maior ativo da internet. Seja bem-vinda! Gente, eu amei essa intro. Amei! Eu tava aqui, ó, emocionadíssima, mano. Obrigada por me receber. Time Good Day também. Vai ser um prazer hoje. E a gente vai começar do começo. Seu começo na internet. E acho que as nossas histórias com a internet são parecidas, sabia? Porque eu vim de uma formação muito tradicional, só que eu não finalizei ela. Eu tranquei a faculdade de medicina porque o meu caminho na internet se tornou aquilo que eu me via exercendo no futuro, e em um momento, quando coube a mim fazer essa escolha, o que mais fez sentido foi seguir esse caminho. E pra você foi parecido, né? Na verdade, eu tenho que voltar um pouco no tempo. Eu sempre falo isso porque eu acho que é muito de geração e idade nesse quesito. Porque, por exemplo, quando eu fui fazer faculdade, essa história de empreender na internet era algo, assim, muito embrionário. Ninguém, eu acho, que era muito bem sucedido. Em que ano que você fez faculdade? Eu entrei em 2009. Então, 2008 foi meu último ano de terceiro colegial. Aí 2009, meu primeiro ano de faculdade. Eu fiz aquele vestibular que eu já passei direto. Então, foi o primeiro, né? O primeiro do ano, já passei, já me matriculei. E eu fiquei até 2012. Em que curso? Eu fiz administração e minha ênfase era gestão de empresas privadas. Porque tem uma grande diferença entre empresa pública, né? Empresa privada. E, assim, naquela época, há muitos anos atrás, né, o que a gente tinha como a profissão normal, né? A jornada normal. Então, você fazia o terceiro colegial, no terceiro colegial fazia um cursinho ou um estudo complementar para você passar numa faculdade, e o grande mérito, eu falo a coroa de louros, era você ser efetivada no seu estágio, né, que era a forma mais, acho que, corporativa possível. Então, eu peguei muito ainda, que ainda existe muito no mundo, né, as pessoas com 3, 4, até, talvez, né, 5 décadas à frente de uma corporação, só que naquela época era o feijão com arroz. Então, assim, eu lembro até que a Cris Arcangeli, uma empresária, empreendedora que eu tenho uma grande admiração, a gente tinha, por exemplo, no meio da faculdade eu tinha ela como referência, mas era uma mulher. Então, hoje em dia, a quantidade de mulheres que empreendem, a quantidade de mulheres, né, que estão à frente de negócio, você é muito nova. E, assim, eu digo muito nova no sentido muito bom, porque você se achou muito rápido. Eu tive que passar quase 10 anos de CLT para entender como que eu poderia empreender e depois disso ter bases referenciais. Então, assim, é realmente essa questão de idade e geração. E eu acho que hoje, por conta das redes sociais e da internet, muita gente tem oportunidade. Então, a minha vida foi fazer faculdade, estagiar, 10 anos de CLT, foi mais ou menos isso. 8 anos de CLT, aí eu abri a minha própria agência, comecei a empreender em 2018. E aí, nisso, eu fui encontrar a Teté Conde internet, né, essa persona digital, em 2022. Faz pouco tempo, eu entrei por aí também na internet, a gente começou praticamente juntas. É muito louco, né? Mas como que foi o seu começo ali na internet? Você tinha algum direcionamento ou foi por acaso? Porque eu consigo dizer que, assim, eu queria ficar famosa, mas eu não me via tendo isso como profissão, porque eu não via como possibilidade de ser uma profissão, e eu fui entendendo isso no meio do caminho. Nossa, é muito louco, porque eu tive a mesma relação com moda do que você teve
talvez com essa história de rede social e depois você achar a jornada. Porque eu amava moda, sempre amei, sempre fui aquela pessoa que, sabe, era antenada, gostava de ver inicialmente revistas, depois sites, depois blogs. Só que eu nunca imaginava como que eu empreenderia, sabe, teria um negócio na moda, porque eu não me via nessa profissão convencional. E aí nisso, a história da rede social surgiu porque isso era 2022. Eu já estava numa crise de carreira há 2 anos. Então, porque a pandemia, minha grande virada de chave foi a pandemia. A minha também. Eu comecei na pandemia. 2019, não, 2020. Eu comecei ali. Eu comecei a produzir em 2021, 2. Mas ainda tava num momento lockdown. Não, e já era esse conteúdo mais, tipo, rotina de dia. Mas porque eu tava consumindo tanto conteúdo, eu tava com 12 horas de tela por dia, que eu pensei assim, se eu usar 1 hora pra produzir, eu tenho uma possibilidade aqui, porque nesse momento tava consumindo tanto TikTok que eu via muitas pessoas aleatórias ficando famosas. E eu sempre tive vontade de ficar famosa, então eu achava que eu podia ficar famosa ou pelo BBB ou pelo The Voice. Claramente eu não tenho habilidade de The Voice, então eu tava Nem tô mais no pronta pra um BBB. Eu tava apostando mais no BBB, mas eu achava que o BBB era o caminho mais fácil mesmo pra eu ficar famosa, esse sonho de infância. Só que aí eu vi muita gente aleatória, pessoas normais, ficando famosas pelo TikTok, e aí eu falei, vou tentar aqui fazer dessas 12 horas que eu uso, 1 hora delas vai ser pra produzir. Então eu vou tentar fazer pelo menos um por dia, e vamos fazendo, nem que seja muito trash. E já era wellness? Já era fitness? Então, eu fiz um pouco de wellness e eram os que mais iam dando certo. Eu fazia piada, fazia beleza. Só que assim, Dança. as pessoas mesmo recebiam melhor os meus vídeos na academia e os meus vídeos que falavam sobre alimentação. Então, eu percebi que através da minha imagem, eu virei uma autoridade. Porque eu tinha lá meus 17 anos e eu já tava com um corpo legal, já treinava fazia 2 anos, já comia bem desde sempre, porque minha mãe era almond mom, segue sendo. Então ali em casa eu fazia dieta de tabela, né? Porque a minha mãe, ela fazia o almoço pra família inteira de acordo com a dieta dela, então eu fazia dieta por tabela. Eu amo mães que influenciam gerações. Não, mas eu dou graças a Deus que minha mãe foi uma almond mom, porque hoje eu consigo comer legume, peixe, coisa sem graça. Coisa sem graça, e eu vejo a maior graça do mundo, porque era tudo que tinha em casa. Então eu era aquela criança que, tipo, você não vai comer isso? Você quer uma coisa mais gostosa? Então você vai ficar sem comer. Você não vai comer. Gente, aí é claro que eu ia comer, sabe? Mas isso que é legal, por exemplo, a gente vê hoje, pela estratégia, que eu acho muito engraçado todo mundo falar, não, qual que é a sua estratégia? Muitas vezes, realmente, tem uma estratégia por trás muito moldada, mas principalmente no início da jornada é sempre muito intuitivo. Então assim, olha que louco, naquela época do TikTok tinha muito essa tendência, dança, culinária, E eu tentei dancinha, unboxing. Tentei as outras coisas, mas as pessoas não paravam pra ver. Só que quando era fitness, paravam pra ver. Porque a minha cara, o meu corpo, o que eu mostrava, gerou um ar de autoridade. E um interesse. Porque às vezes tem uma coisa que... Isso é uma coisa muito louca da internet, que é você tem um imã com aquele conteúdo. Pode ser às vezes uma coisa super simples, ou pode ser a coisa mais complexa do mundo. Mas eu acho que até também tem uma coisa comigo disso. Tipo, o imã de eu trocar informação com as pessoas. E... eu confesso, muitas vezes as pessoas me perguntam, Teté, você já sabia o que você queria fazer? Não. A história foi o seguinte, eu vivia uma crise de carreira, por quê? Eu trabalhava no mercado de eventos. Até eu comecei a trabalhar, na verdade, em 2014, na verdade, foi meu primeiro trabalho, né, um emprego. E aí depois, em 2016, eu estava numa outra empresa. E em 2018, quando eu fundo a House 33, que é que era minha empresa de marketing, o foco era fazer a mesma coisa que eu fazia antes, mas agora... o meu viés de empreendedora. Então, tipo, eu sendo essa oferecedora de serviços. Tudo bem, o que aconteceu foi, 2019 eu vivi o melhor ano da minha empresa. Porque o mercado de eventos em São Paulo tava bombando. Você tinha, juro, parecia que era uma era que não volta mais. Então, mercado de eventos muito forte, mercado de bebida muito forte, essa história das pessoas saírem e quererem cada hora procurar esse E parece lazer. até que estavam premeditando a pandemia, que era no ano seguinte. Exato, parecia que assim, todo mundo queria viver como se não houvesse amanhã. E aí, em 2020, imagina, meu core business foi por água abaixo. Então, eu remodelei ele pro digital, trouxe meu irmão na época para ser meu sócio, e a gente ficou, na verdade meu irmão entrou quase final 2020, então ficou 2020, 2021. Só que eu já não me via mais fazendo aquilo, eu já não achava tão legal.
Porque uma das coisas que eu sempre busquei também entre propósitos, vou colocar assim, tipo, profissionais, foi também um quê de felicidade. Sim, realização. E a realização, a felicidade, essa parte de caminho, de jornada, de propósito, foi muito bem até 2019. 2020 não foi, 2021 foi uma resiliência. E eu já vi esse movimento também. Muita gente conseguindo muito seguidor, muito reconhecimento no TikTok. Do nada, né? Do absoluto, não, É. do absoluto nada. Tanto é que é até legal a gente falar disso, mano, porque a minha geração das mulheres que viraram influenciadoras e referências, por exemplo, no meu nicho de moda, todo mundo começou mesmo a empreender 10 anos antes. Então, a gente pega, né, os maiores nomes. 2008, 2010, começou essa história de criar algo na internet, que era um blog, depois virou um Instagram. Então, ter uma plataforma como o TikTok, que praticamente abriu uma porta e falou: hoje, qualquer pessoa que saiba criar conteúdo e tem esse imã consegue entrar essa escalada da rede social, que eu chamo de uma Mega Sena hoje. Hoje, Big Brother não é tão importante quanto a Mega Sena da rede social. Porque Big Brother, a gente vê também as pessoas vão, é realmente muito complexo. Eu sempre falo, né? Muito complexo aqueles 3 meses, porque eu acho que te coloca à prova de tudo. E depois você ainda tem uma baita resiliência para continuar relevante. Rede social, não. Se você começa a criar sua comunidade hoje, você cresce gradualmente e você cada vez fica mais robusta. Foi o seu caso. E com uma comunidade muito real, né? E é muito sólido, parece. Porque, tá, se eu começar hoje, eu tenho que também ter consciência de que há um caminho para as pessoas ganharem confiança, para as pessoas pararem para me ver como uma autoridade naquele lugar. Mas, como a gente começou ali na pandemia, eu acho que o lugar que a gente tá hoje é um lugar que tá tão documentado como a gente é e tão certinho o nosso caminho. Evolução. E há uma evolução muito grande, porque eu sou muito diferente de quando eu comecei. Mas, na essência, ainda é a mesma Manu, que mudou muito porque, desde sempre, ela buscou mudar e melhorar. Então, acho isso muito legal. As pessoas conseguem ver a verdade naquilo. Você sabe que isso é uma das coisas que eu tenho na minha vida. A referência de tempo, Cronos, na Grécia, não é tempo de relógio. Para os gregos antigos, a referência de tempo é evolução. Então, se você evolui, o seu tempo passa. Se você não evolui, o seu tempo, por mais que não, o relógio está passando, mas ele não passa porque você não evolui. Então, é muito louco. Eu também pego alguns vídeos meus do começo, que eu falo, nossa, como eu mudei. Até mesmo fisicamente, tipo, fisicamente, de jeito, de confiança, assim, de achar o meu lugar da forma como eu queria, sabe, desse lado do conforto. Porque você também, como foi essa jornada de você, desde o primeiro dia de criação desse vídeo, dos vídeos que você falou, não, realmente, esses funcionam, aí você começou a replicar. E como foi essa adequação do conteúdo, Manu pessoa, e aí a nova Manu, que é a Manu agora CNPJ, né, que tem uma referência, uma autoridade. É muito complexo, né? Parece até que é como se fosse um branding pessoal que vai se modelando. Porque eu, como pessoa fora da internet, busco muito a minha melhoria como pessoa, assim, incessantemente, todos os dias. É para isso que eu leio, é para isso que eu estudo, e todos os dias de manhã é para isso que eu abro a Bíblia. Então, todos os meus direcionamentos de ações no dia a dia são para eu me tornar uma pessoa melhor e chegar mais perto da mulher que eu quero me tornar. Então, eu fui adequando isso e foi mudando muito o jeito que eu fazia as coisas na internet, porque aquilo lá é muito eu. Então, se eu comecei lá adolescente, mostrava um pouco de festa e com o tempo eu fui parando de ir pra festa, e apesar de ser um conteúdo que funcionava, tive que readequar a pessoa que eu sou, mas com o formato que eu sei que dá certo. Então, ser eu, ser autêntica e mostrar minha verdade, mostrar minha vulnerabilidade, falar, não tenho resposta de tudo, tô aprendendo aqui junto com vocês, bora aprender juntos. Isso foi uma coisa que eu acho que vai continuar dando certo, porque as pessoas que buscam também melhorar como pessoas se identificam. E aí a gente pega na mão um do outro e vamos melhorando juntos, ainda que sejam em partes muito diferentes. Então hoje eu tô num nível, por exemplo, como atleta, muito diferente de quando eu comecei. Quando eu comecei a postar, eu treinava 3 vezes por semana. E é muito, muito pouco comparado a hoje, que eu treino umas 16 vezes por semana. Porque Você tá brincando? eu faço mais de 2 treinos por dia. Não, isso até antes da sua preparação agora para o meio Ironman? Aham, eu já treinava muito, porque eu gosto muito e é um lazer muito grande pra mim. Então, a partir do momento que eu pude
colocar mais treinos, por exemplo, eu amo correr, mas eu também amo musculação. E aí tem a questão do triatlon, então sempre que dá pra incluir mais coisa, eu tô colocando, porque no que vai agregar, agrega. Então ali eu tenho a minha planilha de treinos de triatlon. Tem que fazer 2 treinos por dia. É que antes de ser triatleta, antes de eu pedalar, eu já pedalava indoor, já fazia natação. Então, eu tô nessa do triatlon há mais tempo do que parece. Porque eu já tava preparando meu corpo pro volume alto, já me imaginava fazendo. Mas ali, 4 anos atrás, quando eu comecei, eu treinava 3 vezes por semana e era puramente por estética. Então, não foi mudando muito o que eu ia mostrando e muito mais esporte na minha rotina, mas era isso que a Manu mirava, então fez muito sentido e não foi estranho as pessoas que gostavam de mim, que acompanhavam, porque fica um pouco claro aonde eu vou chegar, porque essa é quem eu sou. E claramente também vai mudar algum momento da minha vida, eu não Uma vou ter tempo construção. para fazer tanto esporte, meus objetivos vão mudar, eu provavelmente não vou estar fazendo mais 70.3, meio Ironman, mas vou ainda fazer corrida de rua. Talvez diminua um pouco, talvez eu pare de nadar, mas eu vou adequando a fase da vida que eu tô e ao nível de maturidade também. Então, houve muita essa adequação com o tempo e com o momento de vida que eu tô vivendo, mas sempre sendo muito real. E acho que esse é o maior diferencial. E as pessoas se conectam muito. Eu acho que é isso que fez o sucesso da nova geração de influenciadores, que é você mostrar uma jornada, independente qual nicho, qual segmento, e dentro dessa jornada, você toda hora levar esse público para os passos, porque no final das contas são passos, não pulos, né? Então, aos passos as pessoas também vão se conectar. Pô, eu também tive essa dificuldade, desde a pessoa que, sabe, tá vivendo a mesma coisa do que você, até a pessoa que tá vivendo algo um pouco diferente, mas entende toda essa história da evolução, da superação, da resiliência. E eu acho que também você hoje é uma influenciadora muito de disciplina, que vai além do esporte. Eu vejo isso. Eu, pelo menos, assim, sei que muitas pessoas usam você de referência de disciplina. Não, mas é uma virtude que eu tenho muito minha. Mas você, eu vejo também que no teu nicho, que é moda, você vai para um lado diferente das outras influenciadoras de moda. Você entra mais no business. Tem a ver também com tudo que você viveu, né? A tua bagagem. É que, na verdade, assim, o que aconteceu? Tem até essa história, na verdade, poucas pessoas já ouviram. Mas eu sempre gostei muito de moda. Meu pai falava que vivia numa câmara secreta. Né? Sabe igual do Harry Potter, uma câmara secreta, ninguém sabe. Até porque eu não tinha moda como a minha profissão. Não tinha nada a ver com o que eu fazia, assim, profissionalmente. E eu também não me encontrava sei lá, desde a época que eu me lembro por gente, desde adolescente até mais ou menos a minha fase adulta, de como que eu ia inserir moda na vida. Eu cheguei a trabalhar em empresas de moda, mas foram assim, tipo, 2 anos, e foram em cargos administrativos ou em vendas. E aí a história, que isso que é muito curioso, né? Eu, dentro dessa minha crise de trabalho, minha enteada falava muito pra mim sobre essa história de eu começar o TikTok. Só que eu não fazia ideia do que eu fazia, do que eu poderia fazer. E sendo que a minha bagagem da vida sempre foi negócios, então, formada em administração, sempre trabalhei em áreas comerciais, áreas de estruturação, operação, enfim. E aí eu ficava sempre pensando, tipo, como que eu me conecto com isso? Só que, uns anos atrás, imagina, isso foi 2022. Em 2019, eu fui viajar com as minhas amigas. A gente foi pra Europa e a Marina Magomes, minha amiga, a gente estava no quarto e ela ficou 2 horas assistindo um YouTube, na época, porque naquela época não tinha, por exemplo, TikTok Unboxing, era YouTube. E ela assistia uma outra criadora de conteúdo, a Luísa Corsi, que é de moda, e a Luísa estava fazendo um unboxing da nova bolsa dela. E aí eu falei pra Marina, pausa o vídeo, a bolsa que vai sair daí é uma bolsa Chanel específica. A Marina falou, impossível que você sabe. Eu falei, eu sei, porque é a tendência, né? Eu já tinha essa visão. E aí a Marina, depois, juro, clica play, ela falou a mesma bolsa que você falou, ela tirou. Eu falei, então, porque eu já era conhecida nas minhas amigas como essa pessoa que sabe o que tá acontecendo, tem uma visão maior. De hobby mesmo. Vida, prazer. Nunca tive essa conexão. Aí, quando a minha tia entrou o TikTok e eu já comecei a ver algumas pessoas, eu também vi isso. Eu falei, nossa, eu acho que tem uma oportunidade. Mas eu não me via como a pessoa que ia ser a protagonista para trazer a informação. E aí foi a minha enteada com, sabe, o jeito dela de ver, eu sempre falo dela, né, a Isadora é uma grande referência pra mim, assim, na verdade foi meu pontapé, que ela falou, por que você não faz isso no TikTok? O que você me ensina? Naquela situação, imagina, em 2019, minha empresa tava ótima,
A empresa tava bombando, eu tava viajando pra Europa com as minhas amigas. Então, realmente, eu coloquei a moda como hobby. Agora, em 2022, eu tava em crise de carreira. Eu já via que essa minha profissão tinha uma data de validade. Eu já não me via como a pessoa que vivia da forma como eu tava vivendo. Eu já tava num outro âmbito também, até mesmo pessoal, eu já tava casada. Então, assim, isso mexeu muito comigo. Eu falei, agora é hora de começar algo novo. E eu estou preparada emocionalmente, psicologicamente, para jogar o dado. Não sei qual resultado vai dar. Então, eu acho que esse timing teve muita influência nas minhas decisões. E aí foi quando eu comecei a falar sobre tendências de moda de uma forma muito, vou falar, tipo, caseira. Tipo, orgânica. Eu sabia fazer o filtro lá do TikTok. Testei. O filtro De tela verde. tela verde, que eu acho que isso deixa os seus vídeos muito bons, porque eu consigo prestar atenção nas duas coisas ao Tela mesmo verde. tempo, o que você tá falando e o que tá atrás, porque eu acho que a minha geração precisa de dois estímulos ao mesmo tempo. Visual. Não por acaso, aqueles vídeos que tem uma pessoa falando em cima e um slime embaixo sempre viraliza. Assim, o cara cortando slime e a pessoa explicando o negócio. E aí, o fato de você colocar umas coisas atrás deixa o vídeo mais dinâmico. Acho que é um super. E é super a sua cara, é isso? Então, mas sabe o que é mais louco? Porque na época. Eu acho que eu nunca falei em nenhum podcast isso. A história foi o seguinte: eu tentei gravar antes, com a câmera de trás, fazer todo aquele vídeo pra depois editar. Tinha contratado uma editora pra ela acertar o vídeo do que eu queria falar e tal. Só que eu não ficou legal. Eu não me senti Você não se viu, né? Não, eu não me vi naquilo. Na minha concepção, tá, gente? Ficou horrível. Eu não gostei do enquadramento. Eu não gostei da forma como eu falei. Aquele formato de gravação não funcionou pra mim. E como não funcionou, eu falei, preciso tentar uma outra coisa. E aí eu lembro que eu tinha uma freelancer na agência que falou assim, Teté, tem um formato tela verde que eu acho que se você fizer, você vai se acostumar. E aí ela me ensinou, juro, ela desenhou na mensagem do WhatsApp, clica aqui, depois aqui, faz isso. Aí eu fui lá, tipo, tentei, e aí eu comecei, igual academia, primeiro dia. Fiz exercício errado, doeu tudo, e cheguei em casa exausta, falei, isso não é pra mim. Só que eu voltei no segundo dia. Aí eu comecei a, tipo, sabe, falei, não, eu vou conseguir entender como essa plataforma funciona. Então, eu meio que me encontrei um jeito que eu me sentia confortável e também algo que eu gostaria de falar. Porque eu sentia também isso. Eu gostava de alguns assuntos que eu não via poucas pessoas falando. Então, assim, eu falei, e se eu começar a falar dos assuntos que eu gostaria de ouvir? E aí foi meio que tudo onde começou. Foi intuitivo, mas ao mesmo tempo eu tinha uma questão assim, a estratégia de mudança de vida. Sabe, eu queria mudar de vida, eu queria uma nova era pra mim. Então, eu acho que uniu, sabe, o útil com o agradável. Eu acho que a internet é muito isso, né? Você é muito criador ali, então você cria a sua profissão, o seu jeito de falar, o quanto você vai produzir. Tá bom que daí o resultado depende do que você tá plantando, muito diretamente. Mas você tem uma liberdade de criação muito grande. Você pode fazer mais simples, igual você faz. Eu tenho uma editora e eu tô amando o que eu produzo. E acho que esse é o core do negócio, você fazer com amor. Amor. Dá pra você colocar muito amor no que você faz. Mas dá pra fazer uma coisa muito fake também. Tem os dois lados da moeda. Eu acho que hoje em dia dá pra você ser muito mais montado. Eu acho que sempre existiu se montar, né, em qualquer indústria. E agora as redes sociais, é o que a gente vê, né? Por exemplo, você virou um case da forma como que você cria conteúdo. Eu tenho outro tipo de referência. Tem outras amigas nossas que são outras referências também de formato de conteúdo. Então esse case começa também a ser replicado. De um lado é muito bom para a criadora e de outro mostra que assim, as pessoas estão suscetíveis a consumir conteúdo daquela forma. E eu acho que sabe o que é mais interessante e feliz? É quando você encontra o seu formato, encontra o conteúdo que você tem o maior prazer de trazer e você vê isso se tornar uma empresa e essa empresa começa a crescer. Tipo, evoluir, assim. E aí começam a exigir a nova leva, né, do desafio. Sim. Que é você se estruturar, que é você entender... De gestão. Exato. E eu tô nesse momento de Eu falo desafio. agora. Porque, para além da Good Day, Manucity tem virado cada vez mais uma marca. Então, eu tô ali com as minhas assistentes, com as meninas que trabalham comigo, fazendo um trabalho de gestão
tal qual numa empresa. E é muito engraçado que só liderando mesmo pra gente aprender o que é ser um líder. Eu já li muito sobre liderança, sobre business, mas a partir do momento que eu fui colocar a mão na massa, eu vi que é muito diferente da teoria. Porque uma boa gestão, ela é trabalhada minuciosamente, nos detalhes. E o que dá vontade é de fazer só ir fazendo, sem uma estratégia, do jeito que eu fazia sozinha, porque eu sei o que tá passando na minha cabeça. Só que como é que elas vão saber se eu não comunicar isso de maneira clara e fizer esse alinhamento da empresa? Não, e realmente é um desafio que eu bato muito na tecla. Hoje, a indústria dos influenciadores, criou uma indústria bilionária com pessoas donas de empresas, porque a gente tem que separar, né? A pessoa física, aí ela se torna aquele nome artístico que é um CNPJ e que fatura milhões. E, eventualmente, a gente já tá vendo as influenciadoras chegarem nos bilhões. Então, assim, você não constrói uma empresa de R$1 bilhão se você não tiver estrutura. De todas as formas, né? A gente estava até conversando isso antes, o como que é necessário agora para as influenciadoras da era moderna ter uma operação, uma estrutura. E aí você começa... Minha mãe fala muito isso, né? Gestão é igual maternidade, né? Você é a mãe, você tem aquele seu filho, vamos colocar, né? A mãe que tem a empresa, aquela marca, e aí você começa a ter que gerenciar filhos diferentes que têm posições diferentes, cargos diferentes, assumem informações, lidam com a vida de forma diferente e com as tarefas, enfim. E aí vira aquela história dessa múltipla gestão. Cada um tem que ser de um jeito, cada departamento tem ali um nível de demanda. Então, assim, é por isso que a gente, quando tem uma empresa muito bem sucedida, a gente sempre fala, né? Tipo, qual que foi, quem é o maestro e como foi operar a orquestra? Porque só acho que no dia a dia que a gente vê o desafio que é. Sim. E, inclusive, a gente estava falando aqui, antes de começar o podcast, sobre jurídico, que eu acho que é contraintuitivo você pensar que uma pessoa tem um jurídico pessoal, mas a partir do momento que você vê uma pessoa como empresa, eu tenho jurídico Manucity, que é pra mim Tem que mesmo. ter. E pago todo mês ali, às vezes nem uso, mas eu preciso ter, porque eu sou uma empresa e se acontecer algum pepino e eu precisar deles, eu já tenho eles. E assim, em alguns momentos tive que usar, tive que acionar. Mas é lógico, porque, por exemplo, aconteceu uma coisa recentemente comigo. Eu estava com meu marido jantando e meu marido quis colocar meu nome no Google. Eu falei, Henrique. Aí ele falou, deixa eu colocar. Eu falei, tá bom. Foi lá, ele colocou. Ele, amor, sabia que tem uma empresa que tá usando o seu nome para vender palestra? Eu não tinha nada, eu nem conhecia a empresa. Aí nessa hora eu falei, é um doce, é assim que fala, né? Tipo, doce amargo. Aí nessa hora eu falei, nossa, muito bom, porque eu já cheguei num ponto que alguém tá querendo vender minha palestra para comercializar isso. Mas de outro lado, temos uma questão que está violando meu direito de imagem, eu não tenho associação comercial nenhuma com essa empresa. E aí nessa hora, é que eu, como eu vim do mercado administrativo, eu já tinha um pouco mais de embasamento em termos da necessidade de um jurídico. Mas eu falei, olha como são as coisas. E hoje é necessário, toda influenciadora tem que ter um respaldo, todo mundo. E agora a gente tá indo pro nosso próximo bloco, interrompendo aqui um pouquinho, mas antes, temos aqui o Momento Good Day e você vai ganhar um presentinho. Momento Good Day. E conta pra gente qual é o seu sabor favorito de Good Day. Eu não sei se você sabe da história, mas eu comprei um Good Day e obrigada pro meu irmão, que não só comeu tudo e me deixou com 2 unidades. Essa que é minha favorita, que é a meio azedinha, não é? Ah, eu amo. Gente, é a minha também. My favorite. Creatina de frutas vermelhas. Tomás, isso é meu, tá? Meu irmão chega na minha casa, ele pega, Não, a história do meu irmão é... Tipo, colocou numa sacola ou ele comeu tudo? Não, ele levou só. Eu falei... Não, depois, vou apresentar meu irmão pra Manu, ele emagreceu 40 quilos na pandemia. Nossa, emagreceu na pandemia com sem remédio, fez ao sem contrário, nada. inclusive. Ele mudou a cabeça dele, o mindset. Hoje ele malha todos os dias, ele é uma baita referência, assim. Mas na pandemia, isso é interessante, porque na pandemia eu só tava comendo, eu treinava, eu não parei de treinar, mas eu comecei a treinar na minha sala com aqueles negócios de cloiting, sei lá. Sim, Você faz sem agachamentos, etc. Mas mesmo assim, não
tava queimando tudo que eu tava comendo, não. Porque eu tava fazendo todas as receitas que eu encontrava no TikTok. E aí tinha receita lá de café com açúcar. E aí você batia e virava uma espuma. Eu sei, o Dalgona Coffee, que vira tipo um negócio assim, uma espuma. Aí, no dia seguinte, tinha a receita de petit gâteau de doce de leite. Aí, no E dia massa, seguinte, aquelas massas. a pasta vodka. Não, aquela massa que era tomate, mussarela, que você colocava do direto. queijo feta. Nossa! Passei por Eu isso também. fiz todas as receitas. Gente, eu amo Porque a gente receita. tava muito à toa, né? Mas eu posso falar, até hoje eu amo muito TikTok e eu receitas. também. Inclusive, aqui, abrindo uma coisa que eu vou fazer ano que vem. Eu vou fazer Você fez Cordon Bleu, não fez? Eu fiz um mini curso, mas minha vontade era ter feito o diploma de cozinha. Mas aí fica pro ano que vem, porque só tinha uma turma no Rio. E quando eu fui fazer inscrição, era bem quando eu ia viajar pro Japão. E aí não bateu data. Não bateu as datas. E daí eu vou deixar pro ano que vem. Mas ano que vem eu vou deixar minha agenda mais livre pra eu conseguir formar, É muito né? gostoso fazer. Hoje em dia, tipo, eu tava até conversando com a Manu antes, da gente também ter gestão de tempo. Isso é uma coisa que você ensina bastante em rede social, tipo, você ter disciplina e gestão de tempo, para fazer coisas que agregam a sua alma. Exatamente. Nossa, porque se quiser hoje, graças a Deus, eu tô num nível que eu posso inventar trabalho, né? Porque, querendo ou não, um conteúdo orgânico é trabalho, entregar uma publicidade também, criar um novo projeto pro YouTube também. Então, eu posso criar muito trabalho, mas ao mesmo tempo, eu escolho, talvez, crescer um pouco menos, talvez não entrar naquela possibilidade de crescimento financeiro e de nome para eu ter um momento para mim de aprendizado, para depois, quem sabe, plantar de uma forma diferente. Então, dar um passo para trás, estudar mais, ficar produzindo talvez um pouco menos em quantidade, mas sempre com a qualidade que eu quero entregar, para depois dar 2 passos para frente com um novo conhecimento, com um novo formato, porque depois eu quero, com certeza, levar essa expertise que eu vou tirar da minha formação da Le Cordon Bleu para fazer receitas saudáveis de minha autoria, porque hoje todas as receitas que eu faço não tem a minha autoria, eu só pego a receita, porque eu não sou uma criadora de comida, não tenho tanto esse paladar treinado. A partir do momento que eu faço uma vivência nesse universo, eu acho que vai sair tanta coisa legal que eu vou conseguir inventar coisa. Espero que sim. E essa é a beleza de hoje você ser uma criadora de conteúdo, que você pode, por exemplo, atribuir novos mundos e você usufruir da sua imagem para isso. Porque uma das coisas que eu acho mais incrível, gente, eu acho que nesse caso, eu sou um pouco diferente da Manu, porque imagina, eu conheci a Teté, criadora de conteúdo, depois dos 30. Então, é uma outra vida. Eu admiro muito a sua maturidade, porque eu fico pensando, né? Tudo bem, eu admiro a sua maturidade, eu sei que minha geração tinha outros estímulos, outro comportamento. Então, assim, era difícil, por exemplo, pensar em empreender quando ninguém empreendia e também como, sabe, ter acesso a algumas coisas que hoje a rede social te dá. Mas, assim, eu penso muito em termos, tipo, das coisas que eu quero fazer agora para o futuro, sabe? Então, por exemplo, meu grande sonho é ser escritora. Né? Também. E aí nisso, como lançar um livro. E hoje eu acredito que a rede social e esse branding que eu construo com a TT CNPJ vai me dar alicerce para fazer isso e vai potencializar isso também. Da mesma forma, tipo, livro de receita Manu. Livro de receita Manu City. O que eu penso, né? Outro formato, YouTube, uma coisa Ana Maria do futuro. Eu amo. É muito legal. E dá pra bater um papo diferente. Eu quero ir nesse programa, nesse reality. Eu te levo, com certeza. Mas é isso que eu trouxe lá no começo. Você vai mudando, mas você ainda tem tanta liberdade para criar. Sim. E pra você, entra aí uma pergunta também. Como que é a criação de conteúdo de verdade, com autenticidade? Porque eu vejo que você tem um estilo que parece pra mim, no que eu vejo, que você tem o certo e o errado na sua cabeça. Como que é pra você essa criação de conteúdo de verdade, que agrega a vida das pessoas? É assim, eu sempre falo que tudo que eu crio hoje é muito reflexo do meu interesse. E uma das coisas também que eu sempre quis trazer era um ambiente em que eu pudesse trocar e agregar. A última coisa que eu queria era que alguém assistisse um vídeo meu ou algum conteúdo meu e não levasse algo de especial. Eu, por exemplo, admiro muitas pessoas que, por exemplo, fazem essa parte tipo styling, curadoria. Eu nunca tive esse talento. Porque eu acho que é um talento realmente você, por exemplo, no nosso mundo de moda, você fazer um super styling, todo mundo fala, nossa, tipo, olha isso. A gente vê, né, tantos stylists super famosos no Brasil. E a moda, no começo, como criação de conteúdo, ela foi muito pautada na estética. E eu nunca
entendi meu papel, meu lugar nesse mundo mais estético. Então, quando eu acredito que começou, né, o TikTok deu essa oportunidade para trazer mais informação, eu falei, nossa, eu acho que agora é meu lugar de conforto. Então, eu busco muito em termos das coisas, das referências, então eu leio, eu estudo. A última coisa que eu acho também que eu gostaria é estar envolvida em alguma polêmica por conta de uma informação errada, por conta de uma fake news. Então, assim, eu escolhi porque sempre foi algo que falou mais alto no meu coração. Informação. Eu sempre gostei disso. Então, hoje eu posso mostrar para o mundo que a Teté, quando tinha 6, 7 anos, só tem uma cultura do meu pai. Meu pai lê muito, muito. E eu peguei isso dele. Então, eu lembro meu pai todo dia, tipo, ele ia, sabe, nas viagens de família. Ou, tipo, pai, o que você tá fazendo com 3 livros? Aí meu pai tava assim, né? Não, filha, sabe, meu hobby. Então, hoje eu posso mostrar para as pessoas da onde vem meu referencial, trocar. Então, para mim, uma criação de conteúdo do meu perfil é ter informações de valor que as pessoas usam no dia a dia. O melhor feedback que eu recebo hoje é assim, nossa, Teté, seu vídeo me ajudou muito a ganhar uma argumentação numa mesa, tipo assim, numa mesa de reunião ou numa mesa de almoço, jantar. E eu falo, nossa, sabe, eu agreguei na vida dessa pessoa. Então, assim, pra mim hoje, criação de conteúdo tem diversas formas, milhares de pessoas, mas assim, tem que ter algo que você agregue de uma forma feliz ou uma forma positiva na vida de quem tá assistindo, sabe? Eu sou muito... Hoje eu acho que a gente assiste tanta coisa em rede social que bagunça a nossa cabeça e até mesmo a questão das redes sociais, né? Muito hate, muita coisa de cancelamento, muita gente que, sabe, fala algumas coisas sem ter empatia. Então, assim, hoje, pra mim... Como se fosse terra de ninguém. Que na verdade, né? É um inconsciente jogado ali no mundo aberto. Então, meu grande propósito, e eu acho que a criação de conteúdo tem cada vez mais esse propósito também, de, tipo, agregar valor na vida das pessoas, sabe? Mas vou te falar uma coisa, tudo do seu nicho eu só aprendo com você. Porque você explica de um jeito que eu, além de parar pra ouvir, porque se eu quiser, eu vou atrás de informação, vou ali, pergunto pro chat GPT, eu vou na notícia e leio ela inteira. Só que eu não quero... Tipo, não é tanto do meu interesse a ponto de eu, por mim mesma, assim como eu faço nas coisas que são muito do meu interesse, ir atrás. Agora, o jeito que você explica faz com que se torne do meu interesse, porque você explicando, fica até mais interessante esse universo. Que pra mim é uma coisa que, talvez eu veja depois de ver tudo que já é do meu maior interesse. Mas sabe o que eu sinto? Que, principalmente por conta de inteligência artificial e chat GPT, a curadoria vai ser a coisa mais importante dos próximos tempos. Até, eu juro, meu maquiador Marcos falou pra mim isso esses dias. Ele falou, Teté, a nova influenciadora, ela é galerista. Aí eu falei, nossa, amigo, que chique essa palavra, né? Aí ele falou, não. Aí depois quando eu pensei, eu falei, realmente, é uma galeria de arte que você, cuidadosamente, coloca aquilo ali no seu canal. Sim. E assim, eu vejo que, por exemplo, é um desafio pro mundo da informação. Porque quem é influenciador de informação, quem é meu concorrente? O chat GPT. Então, se eu não tiver referência, se eu não tiver ali profundidade ou até mesmo camadas do assunto, dificilmente eu vou conseguir entregar algo que o chat GPT já vai entregar. Mas acho que tem uma diferença também, porque eu, por exemplo, me interesso pelo seu universo, supondo aqui. E aí eu escolho você como a minha curadora. Você já vai me entregar de antemão aquilo que eu quero ver sem eu pedir. Sim. No chat GPT eu tenho que pedir pra ele. Mas como é que eu vou saber o que eu tô pedindo se eu só quero uma curadoria? Sim. Então, acho que os curadores, por exemplo, do meu universo de wellness, eu vou entregando para as pessoas e a pessoa que se identifica, ela me escolhe como a pessoa que vai dar para ela o que essa ela quer ver. representante, né, do conteúdo. E não vai agradar todo mundo, porque nem todo mundo se interessa pelo que eu falo. Assim como no seu universo também, nos outros também. A notícia, o curador hoje é o The News. Então, eu tô vendo as notícias que o The News me entrega, mas eu não vou atrás de notícia. Eu vejo o que estão me entregando. Mas muitas vezes, por exemplo, esses dias eu assino o The News das 6 da manhã, né? Aí, por exemplo, me trouxe vários assuntos. Aí eu até... Hernani, eu fico competindo com a sua newsletter, porque eu falo, isso eu já sabia, isso eu não sei. Isso eu já li. Então, assim, eu tenho... É porque também, assim, isso é uma coisa que vocês não sabem de mim, mas eu sou uma pessoa que, como eu gosto de ler muito, eu vou atrás das coisas, e quando eu me interesso realmente, por exemplo, principalmente assuntos políticos, econômicos, eu... realmente invisto meu tempo em pesquisar, quando eu recebo essas newsletters, eu falo, nossa, isso agregou pra mim que eu não sabia. Ou isso eu já sabia. E também, assim, eu acho que a gente
né, nesse papel de curador, a gente também acaba cada vez mais sendo múltiplo em querer estudar. Tipo, em querer ir atrás da informação. E você vai estudar muita coisa que é desinteressante pra você entregar aquilo que é mais interessante. Mais interessante, total. Nossa, eu me vejo muito nesse lugar, porque tem muita coisa que eu estudo pra eu entender se aquilo é interessante ou não, e muitas vezes não é interessante, então aquela informação ficou só pra mim, e eu estudei para usar como ferramenta de trabalho, mas infelizmente ela não é legal o suficiente pra eu levar pro meu público de uma forma. Então, Mas um dia pode servir. eu acho que conhecimento também nunca é demais. Mas naquele momento, tipo assim, quero fazer um vídeo hoje. Então tá, reúne um monte de informação, vai se aprofundando e vai filtrando. A gente acaba filtrando muita coisa. E eu acho que no final das contas, isso é muito positivo pra gente. É porque imagina, é um diamante, é um bruto. Você vai lapidando até virar o diamante. Muitas vezes você tem que usar algumas artimanhas para criar aquilo de uma forma ou marketizável ou de maior entretenimento, que a gente sabe que também hoje internet vira um trabalho que você tem que ter agora uma certa estratégia digital. Não é, por exemplo, eu já estou numa situação que não é todo o conteúdo que eu comento. Até porque, número um, às vezes não é nem do meu interesse ou da minha comunidade, talvez. Então, a gente vai ter que buscar, né, vários assuntos até lapidar, construir esse diamante e entregar para o público. E muitas vezes você vai reutilizar aquele conhecimento várias vezes, nesse, né, acumulado. Sim, no acumulado sempre vale a pena. Nossa, e isso me lembra muito vestibular, né? Porque a gente estuda muito, muito e umas coisas que parecem não fazer sentido. Mas, no mínimo, aquilo te trouxe um conhecimento de como estudar. Sabe uma coisa que eu tava até falando com a minha enteada? Eu não sei como que é o vestibular hoje em termos de quantidade de livros que você tem que ler. Mas, por exemplo, a primeira vez que eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu tinha 16 anos. A segunda vez foi com 33. Que eu comprei semana passada. E aí eu falei, não, eu vou ler, porque faz muito tempo que eu não leio. E aí nisso eu falei, nossa, olha como são as coisas. Se não tivesse o vestibular naquela época pra me dar essa primeira história com Machado de Assis, talvez eu não encararia da mesma forma como eu encarei dessa vez. Porque é um livro que ao mesmo tempo é uma literatura rápida, mas ela é extremamente densa e profunda. Mas ela pode também não ser, né? Porque quando eu li, quando eu era adolescente na escola, pra mim foi só uma leitura obrigatória. Pra mim também. Aí depois eu reli e... Falei, nossa. E tem um sentido e uma lição por detrás que a gente não vê num primeiro momento, mas com esse aglomerado de informações que a gente vai tomando e tendo dentro da gente. A gente ressignifica com experiência de vida também. Exatamente, exatamente. E sobre a criação de conteúdo, nesses anos que você veio crescendo, provavelmente vieram muitas oportunidades de você fazer publicidade também. Sim. E como que você lida com isso? Sempre pergunto aqui pros convidados, porque vem muita oportunidade de trash, entre aspas, que não tá alinhado Trash com... de lixo, que não tá alinhada. Não, trash que não tem nada a ver, sim. É que não tá alinhada com um propósito. Por exemplo, acho que a coisa que mais recebe no e-mail de todo influenciador é tigrinho. Mas... Beth, todo dia. Todo dia. Mas... Imaginando você, que tem uma proporção muito maior do que a minha. Todo dia, 10 e-mails. Eu recebo muito e são propostas absurdas, mas não faz nada sentido com o que eu quero pra minha vida, com o que eu quero construir, com quem eu sou. Então, chega a ser muito irrelevante mesmo. A gente só ignora e vai bloqueando os e-mails que mandam. Não, meu marido uma vez falou uma coisa pra mim tão importante, que eu tava lá comprando meu Machado de Assis, né? Aí ele falou assim... Imagina se um dia você vai sentar, né, numa academia de letras e vai ter feito o tigrinho. Aí eu falei, Henrique. E ele falou assim, muito de uma forma, muito no sentido assim, tipo, olha como que não é condizente. E aí eu até falei pra ele, eu falei, amor, hoje em dia essa é a minha métrica. Se é condizente com aonde eu quero chegar. Então, se é condizente com uma pessoa que hoje... Por exemplo, isso eu tô falando de tigrinho, gente, é o extremo. Não faria, não tenho propósito nenhum em fazer. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma questão social muito complexa e regulatória também com isso. Vamos deixar baixo, mas até mesmo outros tipos de publicidade. Então, por exemplo, Quer ver? Deixa eu pensar até. Publicidades que não tem nada a ver com meus valores e princípios. Então, assim, isso pra mim também, realmente, eu sempre penso. Aonde eu quero chegar? Se eu fizer tal coisa no meio do caminho, isso vai me atrapalhar? E aí, nisso, é uma decisão que acaba sendo simples. Então, hoje, assim, em termos de publicidade, eu amo que muitas vezes eu vejo algumas pessoas comentando, é publicidade. Sim, porque isso é a linha de receita principal de um criador de conteúdo.
Então, minha empresa, ela só existe se ela tiver uma linha de receita. Porque senão ela vira uma empresa que ela só gasta dinheiro, mas alguém tem que financiar, certo? Então, assim, hoje publicidade para mim é uma linha de receita. Eu, graças a Deus, fico muito feliz com o mercado de moda, que hoje me reconhece como uma pessoa que pode trazer tendências, informações, contextos de negócio, que isso para mim, assim, a primeira vez que eu fui convidada a fazer uma publicidade contando sobre o movimento daquela empresa, eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Qual que foi? Então, é que na verdade tiveram algumas, mas eu acho que a maior oportunidade que eu tive, que quando isso aconteceu, realmente pra mim foi uma grande virada de chave, foi com a Havaianas, a campanha, que eles me trouxeram a oportunidade de explicar Da Gigi. da Gigi Hadid, a movimentação e a internacionalização, e pra mim foi super especial, assim. Eu amei. E fez total sentido o jeito que você explicou na minha cabeça, mas eu já tinha lido Não tinha visto. como aquilo, porque eu vi Da minha opinião mesmo, o pessoal sempre quer falar alguma coisa e geralmente é negativo. O que querem falar. Então, estamos tacando pau. Mas sem nenhum embasamento. Mas eu tenho uma premissa também, que eu sou aquela pessoa que, assim, se for para eu falar mal, eu não vou falar. Isso é muito legal, pra você sempre levar uma coisa positiva. Não, eu já passei por várias vezes, assim, e primeiro, não é porque eu não quero ser sincera, não é isso. Eu não faço críticas destrutivas, essa é a minha premissa. Eu faço críticas construtivas. Você pode ter tido um problema no seu negócio, eu vou ser a primeira pessoa a falar, eu acho que poderia ter ajustado esse lado. Eu acho que poderia ter tido uma visão do outro lado. Sim. Porque eu acho que eu já entrei numa época da internet que criou-se o grande vilão do cancelamento. Então, as pessoas ganham ticket pra falar mal. Então, assim, e outra, eu sei que às vezes falar mal, e, gente, eu não tô falando de questões pessoais, mas tá falando mal de um negócio que às vezes tem muitas pessoas por trás, uma folha de pagamento altíssima, muitas pessoas ali que estão acreditando no negócio. Então, simplesmente pegar e destruir a troco de nada, eu acho isso complexo. Então, eu sempre quero trazer uma premissa de positividade, ou, de certa forma, uma visão ali de agregar, ou ali algo que eu posso complementar para a situação, mas de uma forma que, sabe, que tenha um valor agregado. Acho que inconscientemente é por isso que eu gosto tanto de assistir teu conteúdo, porque eu sei que não vai ter essa carga destrutiva mesmo. Porque se você ficar scrolling o TikTok, acho que a cada 3 vídeos, um deles vai ser tacando pau em alguém, tacando pau em alguma coisa, porque isso viraliza muito e movimenta muito. Tem uma comunidade de dar hate muito forte. Eu sempre penso no lugar das outras pessoas. Imagina se eu estivesse do outro lado. Imagina se realmente eu fiz uma campanha, eu apostei naquilo e acabou dando tudo errado. Eu penso em ter empatia, sabe? Às vezes realmente as coisas saem do controle, às vezes realmente tem etapas que não são concluídas da forma como deveriam, e ali acontece uma situação que é negativa. Não quero ser, eu fico pensando, eu super entendo quando as pessoas vierem dar críticas aos meus negócios, mas eu sempre penso como falar. Tem essa premissa. Mas ao mesmo tempo que você tem esse cuidado, você tem que ter a maturidade emocional de que não há esse cuidado no vice-versa. Total. Então, como que funciona pra você hate, crítica? Como que isso tem acontecido no seu perfil? Eu acho que eu nunca vi um hate em cima de você, mas você que tá ali no olho dia a do dia. furacão. É que assim, eu tenho uma vantagem, eu confesso, que as pessoas não dão hate à minha pessoa. Porque dificilmente, que isso na verdade é uma vantagem e desvantagem do meu negócio, que é, qual que é a vantagem? A vantagem é eu falo sobre informação. Então, a maioria dos comentários, eles são pautados na informação. Ou você concorda, ou você discorda, e tá tudo bem. Eu sou muito tranquila nesse quesito, porque eu criei uma plataforma para abrir discussões. Então, como que eu não vou aceitar o argumento? Então, super, assim, e outra, gente, exclui, bloqueia. Não sou dessas. Eu criei uma plataforma para as pessoas trocarem, e eu aceito tudo isso. A questão é que, qual que é a sua desvantagem e vantagem? Vantagem é que você cria seu próprio timing. Eu sou movida no timing da informação, então o seu timing é a sua vida. Então, o que você estiver vendo, isso cria-se seu produto. Só que a desvantagem é que as pessoas têm uma péssima situação, às vezes, de comentar questões pessoais. Sabe? E isso machuca. Esse é o hate que eu acho que machuca mais. Como eu não tenho isso, as pessoas mais criticam a informação. Mas eu já recebi eu já tive minha primeira vez. Já tomei alguns hates. E pra mim é assim, eu fico pensando, eu entrei na internet madura.
Então, eu hoje, não, acho que se eu tivesse entrado na internet 10 anos antes, eu teria sofrido mais essas questões, sabe? Então, hoje em dia eu falo, talvez essa pessoa tá falando disso muito mais para suprir uma carência dela em me xingar do que efetivamente isso é uma verdade para mim. Então, eu sou muito alinhada em relação a isso. E como que é a construção de comunidade? Porque eu, no meu perfil e aqui na Gudei, a gente quer muito construir uma comunidade de pessoas que compartilham ali dos mesmos valores, que querem se sentir motivadas. Como que é essa criação de comunidade num perfil que não é pautado na figura da Teté, mas na informação que a Teté traz? É muito louco isso, porque recentemente eu comecei, quando eu entrei nessa história de ser a influenciadora, e porque assim, eu tive uma fase também que eu trabalhava com vários projetos diferentes, e quando eu assumi, vou levar a Teté Conde como o meu primeiro negócio e da maior prioridade, eu comecei a entender que eu tenho que trazer a Teté para as pessoas entenderem quem ela é. No que ela acredita, como ela vive a vida, ela tem marido, 2 cachorros, enteada. Então, assim, hoje, por conta do ano passado eu ter assumido esse papel de, tipo, quero mostrar mais, eu agora procuro que as pessoas também se conectem comigo, com meus hábitos, com as coisas que eu gosto. Por isso que eu comecei a postar mais os livros que eu leio. Então, livros que eu leio, então, algumas maquiagens que eu gosto, as roupas que eu uso. E assim, é um caminho, é uma evolução, né, da minha carreira. Então, agora eu tô mais nessa fase de, tipo, de um lado informação e de outro eu. Inclusive aqui no podcast mesmo, a pessoa já conhece mais sobre você Exato. como pessoa. Ah, mas eu sou da sua comunidade, tá? Pode ter certeza Eu sou da que sua tem... comunidade. Pode ter certeza que Eu tem comprei gente. Joe Dispenza por culpa sua. Nossa, isso faz muito tempo, então. Sim, porque na verdade, eu sempre admirei a disciplina. E eu também passei por algumas questões nos últimos anos que acho que também a minha maturidade trouxe uma nova disciplina. Então, assim, por exemplo, leitura, eu nunca precisei ter disciplina. Quer dizer, sempre tive por uma questão familiar. Então, eu via meu pai, naquela história do exemplo arrasta. Você teve muito estímulo pra você ter isso Meus muito 2 pais naturalmente. são muito estudiosos. Então, assim, meu pai estuda muito, minha mãe sempre. Nossa, minha mãe é muito fora da curva em relação à inteligência, assim, sempre foi muito. Aquela história, sabe? Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, que eu conheço, né, minha mãe. Então, assim, eu já vim com essa história de estudo é muito importante. E na minha casa, estudo era muito rígido. Então, assim, pra mim isso nunca foi uma coisa, tipo, de ter que negociar. Que nem esses dias eu vi você falando, tipo, eu estou negociando comigo mesma a natação. Mas ao longo que a gente começa a entender outras coisas, principalmente sobre negócio, relacionamentos, começa a falar, não, peraí, disciplina é muito importante. E disciplina é algo que a gente tem que sempre ficar ali reafirmando. E aí nessa hora eu falei, nossa, Manu, super nova, né, já com a maturidade, mega disciplinada. Por isso eu falei, ela estava em São Paulo, eu falei, nossa, eu vou pegar a sua referência, colocar minha roupinha de treino e vou descer na academia. Nesse frio que tá aqui. Não, tava. Aquele dia, nossa. O dia que eu mandei mensagem pra ela, tava assim, o Alasca aqui em São Paulo. Sabe o que eu tô fazendo todos os dias? Eu acordo com um super, ultra, mega pijama e eu fico com tanto frio. E aí a gente fica naquela, né? Será que eu saio da coberta? Tá tão quentinho, ai, que vontade de dormir. Eu pego e eu levo a coberta junto comigo. No caso é o roupão, que é uma coberta gigantesca. Coloco um roupão e aí eu vou fazendo minhas coisas, acordando ali com calma. Mas, tipo, tá tão frio que eu preciso fazer isso. Colocar um roupão em cima do meu super pijama. Porque aqui em São Paulo não dá muita vontade de fazer as coisas. Eu tenho essa vantagem que é o Rio de Janeiro, que lá sempre tá calor. Então eu sempre... E a vista, né? Sempre acorda mais tranquilo, mas é porque ali a cidade me dá estímulo também pra eu ser do jeito que eu sou. Se fosse em Curitiba, acho que seria o dobro de dificuldade. Frio? Que eu era de Curitiba, eu não era assim. Já tava mais disciplinada, já tava acordando 4 horas da manhã, usava o aquecedor do meu quarto, o ar-condicionado, pra eu conseguir levantar da cama, mas era muito mais difícil. Quando eu me mudei pro Rio, tanto que eu comecei a fazer muito mais coisa no Rio, porque a cidade é um estímulo também. O ambiente influencia Aham. muito. Mas por que você foi de Curitiba pro Rio pra fazer faculdade? Porque eu passei só na UFRJ, você acredita? Agora eu entendi. Eu precisava fazer federal. Meus pais sempre colocaram na minha cabeça que eu ia fazer federal. E na época, eu tinha muita dó de gastar o meu dinheiro. Então, sabe, pra mim era inconcebível eu pagar a minha própria faculdade. Eu tava com ali cabeça de 17 anos mesmo. Então, passei na federal e na PUC também, mas eu optei por fazer federal porque era uma educação muito boa, né? O FRJ
melhor federal do Brasil. Não é melhor pública, porque USP é estadual, mas, assim, no ranking mesmo, é melhor federal. E, assim, eu queria muito medicina. E aí eu cheguei lá e eu vi que era diferente do que eu tinha imaginado. Mas o conhecimento todo que eu adquiri na medicina, eu não me arrependo de ter estudado nada, sabia? Que são coisas que eu uso muito no meu dia a dia. Nem que seja só pra ter um assunto ali na mesa. Às vezes a pessoa tá falando, isso aconteceu ontem. A avó do meu namorado tava falando que ela bebe vinho todos os dias pra dormir melhor. Eu falei o médico daquilo, o conceito médico. Que, na verdade, o álcool, ele só atrapalha o sono de qualidade. Ele pode até te ajudar a pegar no sono. Mas a qualidade do sono é muito inferior, então não vale a pena. E ela respondeu o quê? Ela respondeu, mas o que importa é que eu tô indo dormir. Gente, eu amo essa geração. Minhas companheiras de academia, todas elas têm 70 a mais. Elas me contam umas coisas que eu falo, sim, gatas. Mas é isso. A autoconfiança é muito maior, né? Mas eu uma das vejo. coisas dessa história, tipo, de faculdade, é que eu também acho que o modelo de faculdade, por mais que, da minha geração, faculdade era obrigatório. Então, assim, você não tinha outra opção se você quisesse ter um diploma, um certificado. Hoje, a gente sabe que o mundo é muito mais híbrido, tem muito mais informação disseminada em vários lugares. Sim. E como você, que teve esse processo, como que você enxerga a sua vida em termos assim, tipo... E outra, uma coisa que as pessoas esquecem, tá? A coisa mais difícil, na minha concepção, e eu acho que isso nunca ninguém conseguiu decifrar como construir um sistema educacional que é... E se você entra num curso e você não gosta? E se você entra num curso e ele não funciona pra você? Tipo, eu vi, por exemplo, meu irmão passar por isso. Meu irmão passou por 3 faculdades diferentes. Porque ele não se encaixava. E a gente é obrigado a escolher algo muito cedo, com pouca maturidade, e tem que ser algo certeiro que você vai ficar lá, às vezes, 5 anos. Só que 5 anos, numa época que não tinha internet, não tinha informação em todos os lugares, é um tempo muito diferente de agora. Então, assim, hoje realmente eu vejo, sabe, passei meus 4 anos de faculdade, fui muito feliz, tô pensando em fazer agora outros projetos, não vou ficar falando, porque já tô me pressionando mais ainda pra fazer isso, e todo mundo tá falando, Teté, você não vai ter tempo, mas eu vou arranjar tempo. Mas como que é a sua relação em termos, tipo, do que você passou e o que você levou isso de ensinamento e experiência para sua vida? Lá em casa é muito nesse modelo antigo, né? Vai fazer faculdade sim, e vai fazer a faculdade que tem que ser, e tem que ser medicina. Então, meus A sua irmã faz medicina também? Não, porque tinha que ser medicina na federal também. E a minha Entendi. irmã, ela nunca foi estudiosa. Eu sempre fui crâniozinho, melhor aluna, ganhava bolsa de estudos na escola. Então, nunca teve outra possibilidade, sabe? Sim. Então, eu fui fazer, só que nesse meio tempo, eu fui fazendo outras coisas. Porque se eu tinha que fazer a faculdade, tá bom, vou fazer a faculdade. Mas eu sei que há outras possibilidades, então eu fui empreendendo em paralelo. Abri minha primeira empresa fechou, deu errado, prejuízo. Segunda empresa, Gudei, já deu mais certo. Mas eu sempre fui fazendo isso em paralelo, porque sempre fui... eu sempre soube que dava pra ter uma gestão de tempo. Então, eu fui me tornando boa na gestão de tempo. E aí, cada vez eu conseguia incluir mais coisas na minha rotina, tirando coisas que eram secundárias, que eram triviais, colocando as coisas que eu achava que podiam se tornar um caminho caso dessem certo. Então, eu tava fazendo em paralelo porque empreender é uma montanha-russa, você não sabe se vai dar certo. Tanto que minha primeira empresa não deu certo. E só o ato de você estar criando conteúdo numa rede social que te monetiza Já é empreender. também é empreender. Sim, exatamente. E aí as coisas foram dando certo. E Good Day e criação de conteúdo foram dando certo. Então, eu fui vendo, tipo, caraca, o meu plano principal está dando certo. Eu acho que eu não preciso mais seguir aquele plano que não é tanto o que eu vislumbro pro meu futuro, mas também era um bom futuro. São boas escolhas, né? São 2 escolhas legais. Qual faz mais sentido com quem eu quero ser de verdade? Foi essa reflexão que eu fiz. E sabe uma das coisas que eu acho que você passou por uma situação de questionamento digital, que é isso que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas esquecem do contexto. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo a faculdade, meu sonho era trabalhar no mercado financeiro. Meu sonho era assim, eu não pensava em outra... Gente, administração é super genérico. Você pode fazer várias coisas. Só que da forma como era minha cabeça e como era o ambiente que eu vivia,
a gente já tinha um caminho muito destinado, que era trabalhar em banco. Eu lembro que 1 ano antes, eu falei pro meu pai, eu não vou trabalhar em banco. Aí meu pai falou, tá bom, filha, tudo bem. Aí o que aconteceu? Quando entrou nessa época de começar a mandar currículo, de fazer as seletivas, eu só escolhia banco. E aí eu acabei passando no mercado financeiro, foi a minha maior escola da vida, Citibank, e faz mais de 14 anos isso. Foi a minha maior escola da vida, porque eu aprendi como uma corporação internacional funcionava, me abriu muitas portas, só que eu não era feliz. Então eu fiquei quase 3 anos, e eu cheguei até um pouco mais. Isso aqui, aí o que aconteceu? Eu comecei a ser uma pessoa frustrada e infeliz, porque eu não me via mais fazendo aquilo. Talvez se naquele momento eu tivesse mudado de área, sabe, fizesse aqueles programas de transferência, eu teria dado certo em alguma área. Diferente, por exemplo, da minha melhor amiga, que foi mercado financeiro desde o primeiro estágio que ela fez, e hoje, até hoje, ela trabalha na área, tem um escritório super bem sucedido. Então, assim, a Isabela se adequou bem àquele mundo, eu não me adequei. Então, eu achei que, de certa forma, naquela situação, quando eu saí, para quem era tão esperançosa de fazer uma carreira de 10, 15, 20 anos no mercado financeiro, minha carreira acabava ali. Eu deixei de falar de negócios? Não. Mas eu não me via mais naquela posição. Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas cobram demais decisões, tipo, de 20 e poucos anos, sendo que você tem um mundo para experimentar. Se eu não tivesse feito, eu vou brincar nessa roda um mundo de empresas, áreas, cadeiras e até mesmo níveis de gestão, talvez eu nunca estivesse pronta para falar da forma, eu nunca tivesse o conhecimento que eu tenho hoje para falar do que eu falo. Não, mas se essas coisas não tivessem acontecido do jeito que foi, você não ia estar sentada aqui. Com certeza não. Porque é o maior efeito borboleta, as coisinhas que a gente vai fazendo. Também não ia estar sentada aqui se eu não tivesse começado medicina. Não, se você tivesse, talvez você fazendo medicina até hoje, e você não tivesse tido ali, eu acho que são várias coisas, né? Primeiro que é uma maturidade, uma consciência e uma coragem. Porque você já era uma pessoa pública, diferente de mim. Ninguém sabia ninguém sabia a minha movimentação. Ninguém me questionou. No máximo, chorava em casa e meus pais, minhas amigas me ajudavam. Mas isso não era, tipo, no mar aberto do público para todo mundo despejar suas opiniões e suas experiências de vida e suas questões, né? E inseguranças também. Muitas vezes as pessoas despejam em algumas influenciadoras essas questões de carência e insegurança. Então, assim, eu demorei 12 anos para encontrar a Teté como criadora de conteúdo de moda. Eu demorei 12 anos para hoje enxergar um propósito e ter felicidade na minha vida fazendo com o que eu faço. Porque, lembra, eu também fui feliz trabalhando em evento. Só chegou uma hora que meu tempo acabou. E eu não era mais feliz. Aquilo começou a virar um fardo. E, graças a Deus, por conta de internet, tecnologia, a gente é capaz hoje, e também de oportunidades, né, das mulheres, a gente poder se movimentar. Então, assim, eu sinto que muitas vezes as pessoas não têm empatia pelo que você passou com 20 anos, uma decisão pública de você escolher algo com muita consciência e maturidade, e hoje você tem outra vida. E eu tenho certeza que você é mais realizada fazendo o que você faz hoje. E também posso voltar atrás, escolher diferente, fazer outra transição de carreira, porque, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de fazer isso e ser guiada pela realização também do trabalho que eu faço. Então, eu já sou de uma geração que vai passar por mais transição de carreira, né? Muito Mas mais. você passou por várias já. Sim. E isso vai levando a gente para um outro nível de maturidade e também de saber aonde a gente quer realmente estar. Sabia que eu já fui vendedora de loja? Não sabia. Já fui. Não Um ano. sabia. Fui vendedora de loja. Isso foi tudo. Não, porque o que acontece? Meu pai e minha mãe, isso é uma das coisas que eles me ensinaram maravilhosamente bem, que foi: a vida é muito grande, mas, né, tipo de tempo, mas você vai ter um tempo específico para testar. Você não vai conseguir testar até muito tempo. Eu tenho uma grande referência na minha vida, que é minha tia. Na verdade, eu tenho 2 tias. Minha tia do lado materno, que testa muitas coisas até hoje, e minha tia do lado paterno, que se jogou numa faculdade de design de interiores quando já tinha 2 filhos, casada, sabe? Numa ordem muito diferente do que as pessoas estão acostumadas. Então, assim, meus pais sempre falaram: teste. Quanto mais você testar, mais rápido você chega ali num lugar que você é feliz. Só que uma das coisas que eles não me ensinaram é que talvez essa felicidade, ela também tenha a data de validade.
como eu falei, fui feliz várias vezes depois. Então, assim, hoje, pensar que eu encontrei nessa... Ó, eu fiquei de 2021 até 2020, final de 2022, meio perdida com essa história. Será que rede social vai funcionar? Inclusive, até sentei com meu marido faz, acho que umas 2 semanas. Eu falei, amor, você acreditava que eu ia virar como criadora de conteúdo? Ele falou, não. Mas sabe o que ele falou? E depois ele se justificou. Ele falou, não, porque ficou pelo menos 2 anos sem virar. Então, assim, eu não queria também depositar em você uma expectativa que talvez não acontecesse, né? Então, assim, é muito real. Hoje em dia eu falo, nossa, eu precisei de 2 anos criando conteúdo no TikTok sem ninguém saber pra, tipo, metade do segundo ano pra começar, sabe, a ser vista. E o reconhecimento que eu recebo hoje, eu falo, nossa, tipo, eu tô no lugar certo. Mas não teria dado certo se não fosse por esses 2 anos treinando. Total, o que eu sempre falo. E o que importa, então, é começar. Sim, a resiliência. Exato. Começar e continuar. Porque, por exemplo, hoje eu vejo, não sei se... Acho que a Manu teve uma subida um pouco mais rápida do que a minha. Em termos de, tipo, de tempo, assim. É que também a gente tava discutindo isso, né? Tipo, do foi que... foi bem rápido no meu caso. E dando aqui uma contextualizada, tiveram algumas etapas, mas foram etapas rápidas. Então, comecei a criar, tá bom. Consegui ali alguns seguidores no TikTok, eu comecei no TikTok. E eu tinha muita vergonha do Instagram. E aí, nesse período do 0 aos 50, eu fui entendendo aonde que as pessoas queriam me ver, o que as pessoas queriam ver eu falar. Dos 50 aos 200, eu fui entendendo o meu formato ali. E dos 200 aos 700, eu fui me consolidando no nicho. Dos 700 ao 1.1, obrigada, Dudu, eu viralizei completamente. E do 1.1 a 1.7, isso foi mais recente. Foi ali, balde de salada, meus vlogs de rotina, o conteúdo consolidado com uma nova Manu pós-faculdade. Uma nova Manu mais madura, num novo universo e falando amplamente sobre a minha vida. Então, tiveram várias etapas e em cada uma delas eu sempre sofri muito hate. Então, nessa primeira etapa, na segunda e na terceira, principalmente, foi onde eu aprendi a lidar com hate, que foi muito importante pra eu Como foi conseguir isso? lidar com as outras. Eu sempre me importei muito com opinião alheia, tanto por isso que eu não levava os conteúdos pro Instagram. E eu achava que o TikTok era um lugar seguro, até o momento que eu comecei a tomar muito Você hate. descobriu que lá tava longe de Lá ser. é um perigo. Mas quando começou a furar a bolha para aquelas pessoas que não queriam ver e ainda não gostavam do que viam, as críticas começaram a ser muito pesadas em cima de mim. E coisa de, essa menina devia morrer. Tipo, Ai, credo. coisas muito pesadas. Quando O eu pessoal tranquei é a sem faculdade, noção, as gente. pessoas fizeram comentário. Sabe que recentemente teve aquele comentário, só guilhotina mesmo, que foi Não, aquilo ali. ridículo. E coisa mais ridícula que eu já li. O quanto de comentário que eu recebi, tipo, nos grupos da faculdade, de pessoa, de encaminhado mesmo, que encaminhava pra mim, tipo, as pessoas estão querendo te linchar na faculdade, Manuela. Cuidado pra você não ir no intermédio, porque as pessoas vão bater em você lá. Tinha várias coisas muito pesadas. Gente. E de agressão física mesmo. Como que você vai saber se isso não vai virar real ou não? Então, eu tive que aprender a lidar, tive que me privar de algumas coisas. E os hates pesados, sabe, me fortalecer tanto espiritualmente, que foi muito importante, na terapia, emocionalmente, me fortaleci muito, levava isso muito pra terapia. Tive que entender, então, por que eu precisava de validação e Nossa, mas entender Clara, como não me importar com isso que chegava, porque sempre vai chegar, mas também me privar de certas coisas. Então, durante esses 2 anos de faculdade de medicina, eu nunca fui numa festa, nunca fui em nada. Não só porque não tinha a ver comigo, mas também por causa de segurança. questões. Eu já era uma pessoa que não saía quando eu entrei na faculdade, então não tinha muito a ver comigo. Mas mesmo se eu quisesse, pela minha segurança, eu não poderia ir. Isso é muito complicado. Por isso eu nunca tive isso. Então eu não sei essa história desse, pra mim, tipo, comentário desproporcional, que na minha concepção, aí que entra a regulamentação das redes sociais. Tipo, o que é aceitável, o que não é, né? Então, acho que pelo menos agora o TikTok também, ele tem uma questão já, tipo, de proteção, mas ao mesmo tempo, assim, pessoas falam que vem na cabeça como se fosse assim, não é ninguém ali do outro lado que vai ter Exato. sentimentos. Mas essa parte, tipo, isso mostra o quanto que exigiu uma maturidade de você, que às vezes você nem tinha naquela situação, e por conta do negócio que você escolheu, né, da jornada, você tem que... E outra, você corre contra o tempo, né? Porque você não tem como premeditar esse tipo de mudança.
E você sabe que pra você, como eu digo, essa premeditar, tipo de mudança, você não tem como premeditar que as pessoas vão reagir dessa forma, isso vai te machucar e você vai ter que ficar mais forte se você quer ir para as próximas etapas da vida. Mas sabia que eu consegui premeditar todos os hates de eu trancar a faculdade? Nessa época eu já Não, sabia é que eu que acho iam que falar essa. desse jeito. Não, essa época você já tava mais calejadona. Exato. No antes, realmente, É. foram muitos baques, muitas noites chorando com a minha mãe, ia lá no quarto da minha mãe, abraço de mãe, sabe? E minha irmã, gente, ela pegava o celular dela, a conta dela, e ela me defendia em tudo. E ela atacava as pessoas de volta, ela não Eu defendia amo. de um jeito neutro. Tipo assim, pare. Não, ela retrucava, pegava o perfil da Contra-argumenta. pessoa, falava da pessoa, tipo, na mesma linguagem, eu falei, Sofia, por favor, pare, você tá Isso se que é irmã, rebaixando. isso que é irmã. Você está se Irmã vai rebaixando. pra guerra junto. Aí ela, você é uma pituca, não podem falar assim de você. Ela falava desse jeito. Eu, Sofia, você é a filha mais nova, calma. Não, depois virou o Antônio, filho mais novo, mas ela é 3 anos mais nova que eu, e ela ia lá me defender como se ela fosse. Calma aí, então eu achei que ela tivesse tipo uns 20 também, não? Ela tem tipo 17. 18. 18, fez 18 agora. Aham, tá tirando o CNH dela agora, Fala lá em dela, a Curitiba. Sofia vai dirigir nas É, streets. e aí ela ganhou o carro ano passado, e ela não fez a CNH dela. Foi o presente mais destratado que ela já ganhou. É um caminho sem volta, viu? Na hora que você começa a dirigir, você gostar, né? É, eu vendi o meu carro, eu prefiro Uber. Então, hoje em dia. Fico lendo no Gente, Uber. hoje, imagina, eu venho de uma geração que eu tô adorando, né? Parece que tô falando do Antigo Testamento, mas eu venho de um lugar que você não tinha Uber, não tinha iFood, não tinha, quer ver? Tudo que tem de praticidade hoje. Uber, iFood. Farmácia online. Aí você pensa, tipo, Tinder, não tinha. Que isso de um certo lado é bom, né? Porque às vezes tem, né, meio maluquice as coisas que acontecem. Mas, você pensa, não tinha essas facilidades. Aham. Eu sou cria de facilidade. Eu só compro livro na Amazon. Raramente eu vou ao Eu shopping amo fazer também. compras. Esses dias eu comprei um na Amazon que até meu pai me ligou e falou: como você achou esse livro? Eu falei: Amazon Internacional. Mercado. Raramente eu vou ao mercado, só quando eu não consigo pedir o mercado. Então, Tipo, quando eu quero pra agora. Eu pedi um iogurte agora, chegou em 5 minutos. pra É o você ver. Rabiturbo. Então, eu sou muito cria Não de tinha facilidade. WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Não tinha você comprar no direct do Instagram. Não sei se vocês lembram, mas demorou. Primeiro era foto, depois começou os stories, depois começou, tipo, a história de você poder curtir, mencionar, não sei. Não existia isso. Então, assim, o mundo mudou muito. Tanto é que eu vejo, por exemplo, meus filhos que vão vir pro futuro, eles já vão vir com uma outra situação. Né? Tipo, sabe? Imagina, eles vão estar usando smart glasses na rua. Aí agora eu vou te fazer a última perguntinha aqui pra gente encerrar o podcast, porque a gente tá falando há horas. 6 horas de podcast. Mas calma, antes, eu preparei uma surpresa Sério? pra Manu City. O quê? Arroba Manu City. Eu vou ganhar um presente. Ela não sabe disso, que é uma surpresa. É assim, eu preciso dar um disclaimer, que é... Eu sou uma pessoa Sim. que sempre fui muito movida a ler livros e conhecimento. E eu sinto que conhecimento move fronteiras, só que eu sempre fui muito apegada com a minha livraria. Eu tenho minha livraria, não empresto, e eu É porque livro não se empresta, livro se dá. Mesmo que for um Sim. empréstimo. A pessoa nunca vai devolver o seu livro. Não empreste livros. Dê livros novos. Não, eu sou aquela pessoa que, assim, eu sou muito apegada porque eu crio histórias com meus livros, eles passam momentos comigo. E especialmente esse livro veio para mim numa época muito difícil, e foi uma época de muita resiliência, superação, e eu hoje vejo o ano passado, que foi esse ano, como um ano muito libertador, que eu encarei o mundo de uma forma diferente. E quando eu recebi o convite, e a Manu sempre foi muito gentil comigo, eu quis entregar um presente, que é um livro do meu acervo, com uma mensagem muito especial, que é para ela, e que esse livro te traga conhecimento, resiliência amei. e uma jornada feliz. Obrigada! Gente, Aí eu coloquei numa amo sacola da Good Day, ler. né, pra gente deixar E isso eu não confidencial. sabia mesmo. Obrigada! Eu arquitetei isso. Ai, eu tinha muita vontade de ler esse livro. Tá brincando? Tava na minha lista, mas ele sempre ia pra baixo porque eu achei ele um pouco grosso. Mas agora que ele vem de uma recomendação Uma sua, recomendação. eu vou ler. Muito obrigada. E você tá me dando o teu mesmo? Esse é o meu. Eu até fiz uma... Como meu pai faz muito isso comigo. Ele me dá Eu vou livros e mostrar ele aqui pro escreve pessoal. sempre uma mensagem e ele sempre coloca a data. Obrigada! Eu amo. Gente, eu tô indo já pro meu livro 20 e pouco do ano. Eu leio muito também. Eu amo ler. Obrigada, você acertou muito em cheio.
É Antifrágil. Quem me acompanha no Instagram sabe quanto tempo que ele ficou nos meus stories. E Você demorou pra ler? não, porque eu gosto de ter tempo com livros técnicos. Então, assim, eu não fico. Sabe, não coloco preciso ler em 2, 3 meses. Então, assim, ele foi um livro que. Ele é mais técnico, ele é mais profundo, mas ele mudou a minha perspectiva da vida. Ai, Ai, você vai. eu tô muito feliz. Obrigada. Já tenho um próximo livro depois do meu grossão, que eu tô lendo agora. Eu Eu tô lendo amei. um livro mais ou menos dessa grossura aqui, que meu Qual que namorado é? falou que foi um dos melhores livros que ele leu, que acordou ele pra vida. É do Tony Robbins mesmo. É Desperte Seu Gigante Interior. Nossa, mas é grande esse livro? Muito grande, é dessa grossura. E eu tô gostando muito. Ele é muito bom, Tony Robbins. Tô gostando muito. Ele é muito bom, ele é o cara. Tô achando ele o cara mesmo. Não, eu já vi alguns. Eu nunca li nenhum livro dele, mas eu vi todos os documentários. É. E aqui, eu tô vendo que você é uma pessoa que não tem medo de mudar de rota, né? Não. Mas como você enxerga o seu futuro nas redes sociais? Ah, eu não tenho medo de mudar de rota, mas eu tenho certeza que o primeiro lugar eu já encontrei. Então, eu acho que Sim. moda pra mim é um grande propósito, uma grande missão, e eu vejo que a minha evolução vai muito desse lado educacional. Então, de um lado vai ser, eu quero muito que a minha academia, que é meu projeto educacional independente, fique mais robusto, se consolide, crie uma estrutura, mas ao mesmo tempo eu também vejo que a Teté como influenciadora chegou, então eu também quero ser essa evolução, sabe, das minhas novas fases de vida e continuar agregando para a vida das pessoas, mas sempre atrelada, né? Teté Fashion, com Teté Educacional. E eu tenho muitos projetos que eu tenho em mente, assim, e assim, agora eu acho que eu tô numa fase mais de tipo, estruturação deles, agora que meu conteúdo já tá um pouco mais redondo, e eu fico muito, muito, muito feliz que esse portal se abriu para mim, e agora é hora do rock and roll, até o final. Vocês vão me aguentar. Gente, então a gente fica por aqui nesse Good Day Talks. Muito Obrigada por obrigada. ouvirem a gente. Teté, muito obrigada por vir. Amei! Abraço. Próxima vai ser eu, na meia Ironman, Mano City. Preparem-se. Não, não. Eu achava. Você assim, tá, vamos? Eu falei, não. Não, primeiro eu achei, será que ela vai ou será que ela vai fazer uma análise? Posso estar lá te assistindo, posso estar. Pode ir. Rio é sempre uma boa ideia, Não, né? estarei, talvez. Dia dos Pais, o feriado. Pessoal, vão lá me assistir. Vamos lá.